Muito bem, todas as manhãs, quando temos a oportunidade de, no nosso café da manhã, termos esse devocional, onde nós vamos meditar na palavra de Deus, quando podemos, ter ali o nosso coração atento àquilo que Deus ensina na sua palavra, é uma grande oportunidade que eu e você temos de realmente refletir na nossa vida e alinhar a nossa vida à palavra de Deus. E hoje nós queremos falar sobre um texto que é conhecido, mas nem tão falado mais assim como já foi tão falado e deveria ser mais e mais falado, sim. Está em Mateus capítulo 7, o texto que eu gostaria de compartilhar com você, o versículo 13 e o 14, quando o Senhor ele vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Existem duas portas diante de nós, E nós precisamos escolher a melhor porta. Escolher a melhor porta. Aqui nesse texto do capítulo 7 de Mateus, o Senhor Jesus ele está mostrando para as pessoas que na vida nós precisamos fazer a escolha certa. E a escolha certa, aquilo que parece ser mais bonito ou mais agradável aos olhos, nem sempre é a melhor escolha. Imagine você diante de dois caminhos iniciados por portas, Uma porta à esquerda, uma porta à direita, e vamos pensar que uma delas leva a um caminho muito apertado, estreito, um corredor, quem sabe, um beco, e uma outra porta leva para um caminho espaçoso, uma porta mais larga, um caminho que teoricamente parece ser mais confortável e mais agradável. A tendência, estando diante de uma porta assim ou de duas portas assim, a tendência é qualquer pessoa fazer a escolha pela maior porta ou a porta mais larga, pelo caminho mais espaçoso. Essa é a tendência, porque aos olhos nos parece um lugar melhor, nos parece um lugar mais fácil de acessar, nos parece um lugar onde, teoricamente, nós vamos estar melhor providos, mais satisfeitos, Porque estamos falando de espaço, estamos falando de comodidade, não é exatamente aquilo que afaga o nosso ego. Então a tendência é escolhermos esse caminho maior, mais largo, mais espaçoso. Mas Jesus está dizendo que há um outro caminho que parece um caminho, ou que é um caminho mais apertado por uma porta mais estreita e que nós precisamos fazer a escolha e que, lamentavelmente, poucas pessoas entram por esse caminho apertado. Porque, claro, a tendência é o ser humano escolher aquilo que lhe enche mais os olhos, Lhe enche mais os olhos. Se eu colocasse diante de você, por exemplo, uma Ferrari e um carro popular e te dissesse, escolha um dos dois, mas não te contasse que a Ferrari estava sem motor e o carro popular estava todo perfeito para andar, certamente a tendência é você escolher a Ferrari, porque enche mais os olhos. Mas a Ferrari está sem motor. Uma Ferrari sem motor é a mesma coisa que um velotrol de uma criança, Só funciona para ser empurrado, não tem validade nenhuma. Eu estou pensando aqui no uso da coisa, no uso do objeto. Agora, um carro popular, todo equipado, ele é muito mais útil do que uma Ferrari sem motor. Mas a Ferrari enche mais os olhos do que o carro popular, Então, o que Jesus está mostrando muitas pessoas têm enchido os seus olhos com o caminho largo, a porta larga, o caminho espaçoso. E muitos têm entrado por esse caminho. E poucos têm escolhido a porta estreita. Porque caminho estreito, porta apertada, fala de renúncia, Imagina que você está carregando, eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive essa experiência de fazer mudança, A gente já mudou algumas vezes e eu tive que carregar móveis da minha casa. E às vezes você está entrando com um móvel e aquela porta é tão estreita que você tem que descobrir um jeito de entrar com aquele móvel dentro da casa. Já houve casos na minha vida, na minha história com a minha família, que nós mudamos de uma casa maior para uma casa menor e eu tive que desfazer de alguns móveis, porque não coube ou não caberia na casa.
não é? É assim que funciona na vida cristã. Essa porta apertada, o caminho estreito, fala de renúncia. Tem coisas que eu não posso levar para a vida cristã. Tem coisas que eu não posso seguir Jesus por esse caminho estreito, carregando determinadas situações que eu adquiri ao longo da vida. A vida, no dia a dia, ela vai colocando nos nossos ombros muitos pesos, muitos fardos, muitas situações que não passam nessa porta estreita, não passam nesse caminho apertado. E eu tenho que renunciar, eu tenho que abrir mão. E por isso que muitas pessoas escolhem um caminho largo, porque dá para passar com tudo que você tem. Não é? O caminho largo, a porta larga, o caminho espaçoso, você entra com tudo. Vamos pensar numa vida, alguém que viveu uma vida devassa, uma vida cheia de pecados, né? Essa pessoa precisa renunciar a essas coisas, os vícios, precisa renunciar tantas mazelas na vida para passar por essa porta apertada, por esse caminho estreito da qual Jesus está falando aqui. Porque não dá para entrar. Agora, tem muita gente que prefere o outro caminho porque fala, é mais fácil eu entrar no caminho largo do que eu desfazer desse peso todo, do que eu desfazer dessa tralha toda. Nessa manhã, Jesus nos convida a fazer a escolha da melhor porta. A melhor porta não é aquela que enche os nossos olhos. A melhor porta é aquela que nos leva para o caminho da vida. E Jesus está dizendo aqui que poucas pessoas entram nessa porta que leva para o caminho da vida. Muitas pessoas entram naquela porta larga, no caminho espaçoso que leva à perdição. Jesus, ele é essa porta. Essa porta, ele é óbvio que é uma metáfora, é uma linguagem figurada, né? Que Jesus está usando para nos ensinar esse caminho da renúncia, o mesmo caminho que ele trilhou quando veio andar aqui na terra e foi até a cruz e morreu na cruz, renunciou à sua glória. Ele era Deus, se fez homem, deixou a sua glória. Ou seja, imagina quanto Jesus não deve ter tido que se apertar. Imagina, o Deus Criador do universo deixou a sua glória. Exatamente, ele teve que se colocar num lugar muito estreito. Saiu da sua glória, se vestiu de homem, se vestiu num corpo como o meu e o seu. Percebe o tanto que ele teve que se apertar para conseguir nos conduzir à vida. Então, nós precisamos entrar por essa porta. Jesus diz lá em João, no capítulo 10, no versículo 9, ele vai trazer essa parábola, essa palavra, quando ele fala sobre a porta, ele fala do bom pastor, e ele vai dizer assim no versículo 9, disse Jesus, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Não é? Nesse primeiro momento, nesse encontro com Jesus, nós precisamos reconhecer quem somos, o que temos e abandonar o que é necessário para entrarmos nessa porta estreita, nesse caminho que leva à vida, e precisamos sim confiar que Jesus vai nos levar por esse caminho até um lugar de pastagem, até um lugar de descanso. Jesus usa muito essa linguagem figurada, parábolas, para que as pessoas pudessem entender. Ele usava símbolos da época do povo, né? Como eu usei aqui a Ferrari e o carro popular, Jesus usava a ovelha, usava a porta, usava símbolos para que as pessoas pudessem entender que a melhor escolha não é aquela que parece encher os olhos. A melhor escolha é aquela que vai te manter, que vai te fazer permanecer na vontade de Deus. A porta estreita é essa vontade de Deus para a nossa vida. Estreita não está falando aqui necessariamente de prejuízo. O fato da porta ser estreita não quer dizer que ela te trará mais prejuízo do que a porta larga, muito pelo contrário. Na história que Jesus conta, a porta estreita é que te dá lucro, a espaçosa te traz prejuízo, né? Então, a porta estreita fala assim de renúncia, fala assim de entrega, fala assim de sofrimento, né? Um sofrimento necessário, né? Fala de sair dessa zona de conforto, de passar por esse caminho apertado, onde você precisa se ajustar ao caminho, né? E não aceitar aquilo que o caminho largo e espaçoso tem proporcionado. Então, se alguém dizer para você, vamos por aqui porque aqui é mais fácil, não necessariamente esse é o melhor caminho.
o caminho que parece mais fácil não é o melhor caminho, não é o caminho que leva ao lucro, não é o caminho que leva à vida, mas é o caminho apertado, o caminho talvez que pareça mais difícil, é o caminho que conduz à vida eterna. E Jesus te chama para isso hoje, para esse caminho. Nós vamos orar, né? E deixa o Espírito Santo de Deus te ensinar como fazer as escolhas na sua vida para entrar nessa porta estreita. O que é que você tem que deixar de lado? O que é que você tem que abandonar na sua vida? Comportamentos que você tem, palavras que você usa, pensamentos que você pensa, situações que você tem na sua vida que precisam ser deixados de lado porque não vão entrar nessa porta estreita. O Serginho vai nos conduzir em oração e que você possa então deixar o Espírito Santo falar com você ainda mais. Muito bem, Jean. Vamos sim, vamos orar juntos. Queremos orar com você. Então te convido a preparar o seu coração aí para receber essa oração e mais, para orar também, né? Esse é o seu tempo com Deus. Pai, que bom é poder ouvir a Tua palavra. Ó Deus, saber que como o profeta Ezequiel, ali ele expressou que a Tua palavra quando veio, ela tornou-se como favo de mel, ainda mais doce. E que seja, Deus, essa palavra doce, ó Deus, aos nossos ouvidos. E, ó Deus, essa palavra penetrante, ó Deus, que separa aquilo que é junta daquilo que é medula, aquilo que é alma daquilo que é espírito. Queremos, ó Deus, viver essa plenitude, ó Deus, de boas escolhas. Sabemos que somos produtos, ó Deus, das nossas escolhas, mas nós não queremos ser produtos de um meio, ó Deus, corrompido. Queremos colocar, ó Deus, diante de nós mesmos, ó Deus, tais escolhas como o pastor Jean nos ministrou. Escolhas de escolher, escolhas, né, por palavras, escolhas, ó Deus, por pensamentos, escolhas por atitudes. E queremos viver Cristo, sabendo, ó Deus, que para nós o viver deve ser Cristo. E pensar no morrer como sendo um lucro, como aprendemos na Tua palavra. Queremos viver, ó Deus, a realidade dessa porta, ó Deus, estreita. Queremos fazer essa escolha, porque essa porta estreita, ela nos conduz à vida. E nós queremos a vida, Deus, com o Senhor. Essa vida plena, essa vida, Deus, com motivação, essa vida com disciplina. Não obstante, ó Deus, as frustrações que a nossa carne, ó Deus, passará, mas, ó Deus, almejando, ó Deus, aquela paz, a paz de espírito, ó Deus, a paz do Senhor que excede todo entendimento. A Tua palavra nos ensina e nos diz que o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. E, ó Deus, hoje fazemos caso, sim, ó Deus, desta escolha pela bênção. Ó Deus, abdicando a maldição, ainda que permeada pelos prazeres, pelas condições que nos seduzem, ó Deus, pela sedução, ó Deus, dos prazeres deste mundo, desse tempo, mas ainda assim nós queremos o prazer, ó Deus, da Tua palavra, queremos o prazer, ó Deus, da vida, Deus, com o Senhor, queremos o prazer da construção, da edificação, o prazer, ó Deus, do Senhor estar conosco. E, ó Deus, gozando da Tua presença, Deus, conosco e em nós, eu oro agora, Pai, pela vida, Deus, deste irmão, desta irmã que chora por esta angústia, Deus, de estar separado, ó Deus, de sua família, estar longe, estar distante, de alguém, ó Deus, que gostaria muito de estar perto, que seja, Deus, essa reconciliação, essa restauração de relacionamentos sendo estabelecido, casamentos, ó Deus, sendo restaurados, sendo reconciliados, relacionamentos de pais com filhos, ó Deus, sendo abençoados, e assim, ó Deus, para vivermos a realidade do Evangelho do Senhor para cada novo dia. Para esta semana, Deus, diante do Senhor, nós abdicamos das nossas armas, dos nossos escudos e das nossas defesas, porque queremos estar, ó Deus, vulneráveis, soltos, livres, ó Deus, para sermos direcionados pelo vento do Espírito do Senhor, ó Pai. E assim o nosso coração cada vez mais maleável para que o Senhor complete a boa obra em nossas vidas. Seja a Tua bênção, seja a Tua paz, seja a Tua vida a alcançar
cada um desses nossos telespectadores, para a honra e glória do teu próprio nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.